Pessoal, nós vamos começar esse bloco falando um pouquinho sobre o abono de permanência, né? Essa gafe que o governo deu aí. E aí, Rafael? É isso mesmo, Carlão. Você foi generoso, né, dizer que foi uma gafe. E assim, nós recebemos muitas perguntas, né, que quais foram, como dizia o professor Girafales, né, as causas, razões, motivos ou circunstâncias que tudo isso aconteceu. Então, na semana passada, os policiais eles foram surpreendidos, né, com o cancelamento do abono de permanência de aproximadamente 230 policiais, né? E aí foi aquele alvoroço, né, porque foi de repente, foi um cancelamento de ofício, né, Carlão. É, E aí, nessa semana, o governo ele recuou, né, e aí ele cancelou aquele ato administrativo e inclusive, Carlão, por conta dessa gafe, a folha de pagamento ela fechou mais para frente, porque geralmente fecha entre o dia 14, 14. 13, nessa Exatamente, faixa, é. né. Eh e nesse mês não, nesse mês fechou depois do dia 20, quase já no final do mês, né, para poder dar tempo de lançar novamente, né, os abonos de permanência que tinham sido cessados para alguns profissionais. É verdade. Aquelas pessoas que aposentaram, através da regra de transição 2, né, que você, ultrapassa o tempo de contribuição, diminui a idade, né. Então essas pessoas foi prejudicada aí com o abono permanência. Exatamente, é assim, para quem não se lembra, alguns anos, poucos anos, nós passamos por uma reforma da previdência do governo anterior, né, que era o governo do presidente Jair Messias Bolsonaro, e aí, eh não, assim, Carlão, não é com essas palavras, mas nesse sentido, né. Entre uma das coisas que tá falando sobre previdência, né, estava dizendo lá que os entes federados, eles não poderão criar regras mais benéficas do que aquela lei, exceto os Verdade. profissionais, né, e aí da segurança pública era do quarto B, que na época o nosso, então presidente Evandro, ele conseguiu uma emenda pelo Senado e aí no final, né, nos finalmente o presidente vetou, né, Verdade. o nome das guardas municipais no quarto B, ou seja, aqueles profissionais que não estavam no quarto B não poderiam ter regras mais benéficas. E vindo aqui para São Paulo, né, nós passamos pelo Sampaprev 2, né, que teve o Sampaprev 1 lá no governo Bruno Covas, né? Que acompanhou, né. Isso, aí passou um tempo, o prefeito ele faleceu, né, que Deus o tenha, e aí assumiu o vice-prefeito, o Ricardo Nunes, né, assumiu a prefeitura, e em seguida ele entrou com o Sampaprev 2, né, e criou as regras de transição, que é o que você falou, a regra de transição número 2. É. E a número 2, a prefeitura, ela correu internamente, né, ficou meio por debaixo, assim, meio escondidinho esse processo, esse SEI, né, Carlão? Certo. E aí eles chegaram à conclusão de que o fato da regra de transição 2 reduzir a idade, seria uma regra mais benéfica, e aí foi que teve o cancelamento de ofício de todos esses policiais que nós mencionamos, né. Por quê? Porque a regra dizia o seguinte, né, você tinha um pedágio para cumprir em alguns casos, não vou estender aqui muito na regra, né, mas aquelas pessoas que tinham no dia 18 de março de 2022, 35 anos, estou falando de homem, né, eles não tinham pedágio para cumprir, aquelas pessoas que não tinham 35 anos, de contribuição, tinha que cumprir 100% do que faltava como pedágio, né. Feito isso, o que passasse de 35 anos reduziria 1 ano lá na Hum, idade limite para aposentar, certo, é Carlão? verdade. Pessoal, vamos ficar atento aí às nossas mídias sociais. Esse é um assunto que tem o interesse de todas as entidades, né. Sim. Caso ele voltar à tona, nós vamos estar tudo aí preparado para discutir novamente esse assunto. Ah, Carlão, um lembrete, caso não, certamente ele vai voltar, que nós estamos no ano de eleição, né, eh, e assim, o que aconteceu? O governo ele recuou no tema de abono de permanência, né, só que ele, assim, a recuada dele não foi que ele entendeu que o entendimento que aquela regra não era mais benéfica do que a regra federal, né. Ele apenas entendeu que para ele cortar o abono de permanência do servidor Carlão, né, hipoteticamente, o Marvado, ele tinha que dar o direito da ampla defesa e do contraditório do ponto de vista administrativo. Mas o Verdade. governo continua entendendo que aquela é uma regra mais benéfica em relação à regra federal, então, eh certamente nas próximas semanas ou nos próximos meses, esse tema ele vai ressuscitar na sua vida. Então, policial, fique atento às nossas redes sociais, certo, Carlão? Com certeza. Após as eleições, a gente pode ter surpresa.